boa noite, né, meus amigos? Estamos aqui hoje, 7 de setembro, segunda-feira, feriado, o dia da independência do Brasil, aqui na praia de Muriqui, né? Tá lotada, sublotada mesmo, muita gente de vários lugares, né? Eu vendendo açaí aqui. Eu cortei assim música que tem aqui, né? Tá pagode, que até mesmo não pode, né? Botar no canal do YouTube, nossos vídeos são proibidos, mas graças a Deus a praia tá lotada aqui. Deus tem abençoado, estão vendendo açaí, né? Então esse feriado tá aí mostrando para vocês, tá vendo? Esse é o Nando, né? Da caperinha do Nando. Esse é nosso amigo aí, meu seguidor que vai aparecer de tá com a máscara aí, meu seguidor aí, ó. Ele me segue no meu canal do YouTube. Não somente ele, mas outros, várias pessoas, né? Do Rei do Minduim aí também, mandou falar o nome dele, também é meu seguidor. Tem várias pessoas, entendeu? Então, estão aqui na praia vendendo açaí, mas não mostrei os clientes ou vendendo os clientes, né? O outro vídeo que eu vou postar um dia vai aparecer os clientes. Essa é a Cinéia, né? Cinésia, a nossa vizinha também, é minha seguidora, né? Do canal do YouTube. Ela me segue também lá, né? Tem muita gente, sabe, aqui já conhece a gente. Então eu tô andando com a carrocinha para vocês verem, né, como nós passamos pela carrocinha, sofremos um pouquinho, né? Porque tem muita gente assim fica na frente, acha ruim, né? A gente pede licença. Tem uns que não quer levantar, quer até mesmo arrumar problema, né, com a pessoa, mas Deus dá sabedoria, né? A gente é calmo, porque essa é a nossa profissão, né? Nosso trabalho que a gente trabalha ao ponto de cada dia. Vocês pensam que os camelô não sofre. Camelô sofre muitas vezes, sabe? Porque a pessoa de faz da gente, muitas vezes não quer sair da frente, entendeu? Mas graças a Deus a gente tem muita paciência, a gente pede, tá vendo aí, né? O sufoco, ó. Isso é que vocês vê que o camelô passa, né? Quem tem carrinho, igual eu, vendo açaí. Mas graças a Deus, a maioria que vocês estão vendo aí, todos já me conhecem. Conhece já até o meu canal. Até falo pra eles assim, pois, se inscreve no meu canal, Paulo Sérgio 33, lá no canal. Ele vai, tem muitos que se inscreve, graças a Deus, né? E daí vai diante, né? Que Deus venha abençoar vocês que tá assistindo, né, esse meu canal aí, dando paciência, meus vídeos, né, aí com paciência aí, que Deus venha abençoar vocês cada dia mais. Vocês que estão aí, né, muitas vezes, sempre eu tenho costume de falar no meu canal, né, vocês que têm depressão, não deixe esse troço ruim encostar em você, depressão, angústia, tristeza, não, eu sempre tenho esse costume de falar. Bota Deus no seu coração, tenha paz de Cristo, pede Jesus paciência, né? Pede Jesus para fortalecer o seu coração cada dia mais, tá bom? Aí é o meu trabalho que vocês estão assistindo aí, entendeu? E tem mais vídeo, né? Vou botar mais vídeo eu servindo açaí aí, né? Daí diante, vocês vão ver, né? Tem outra gravada, eu vou mostrar para vocês. Tá? Então que Deus venha abençoar e vocês vão assistir esse vídeo aí. Assiste ele até o fim, até o final. Não se esqueça de dar aquele like, né? Aquele like, né? Você que não é inscrito, né? Tá chegando que é o de paraquedas aí. Se inscreva aí também, se puder se inscrever. Se puder, né? Obrigado, né? Você dá aquele like aí, joinha, comentar aí, né? Eu vou agradecer muito. Isso aí que eu abaixei aí, pessoal, viu aí que eu abaixei? É por causa aí tem que abaixar para poder passar assim. Assim é que é a nossa vida, tá vendo? É assim que nós vamos adiante, nosso trabalho. É assim, tá bom? Então, que Deus abençoe meus clientes, né? Deus abençoe meus seguidores, não. Porque na verdade vocês não são seguidores, vocês são amigos. Amigo que tá sempre ali junto com a gente, assistindo nossos vídeos, dando aquele like. Amigos é aquele, né, que sempre tá comentando, tem muito volume demais, 3 mil, 10 mil, 30 mil, mas não assiste o seu vídeo, não dá aquele like, não comenta.
né? Mas graças a Deus, vocês são os fiéis, esses são os fiéis que estão dando like aí, entendeu? Aqui é Praia de Muriqui, Mangaratiba, Rio de Janeiro. É uma praia, graças a Deus, não tenho nada de reclamar, abençoada. Trabalho todos os dias vocês vão me encontrar aí na chuva, no calor, no frio, né? Então tá aí, tá todo de amarelo e vocês já me conhecem, para quem já me conhece, né? Para quem já me conhece, para quem não me conhece, eu fico tudo de amarelo, escrito, né, um colete Açaí da Valéria, né? E debaixo está escrito o nome do meu canal, Paulo Sérgio 33, né? Que Deus venha, né, abençoar cada um de vocês, né, que estão assistindo esse vídeo aí, ou vocês aí, de repente de Muriqui já assistindo aí, tá bem, que viu aí vocês aí tá passando aí pela rua aí, né? Vem se inscrever aí, cada um aí, cada dia mais, tá bom? Então um abração para vocês e continua assistindo os vídeos, tá bom? Que Deus venha abençoar vocês cada dia mais, em nome de Jesus, tá bom? Tchau, pessoal, e continua aí, não desiste, vai até o fim, hein?